Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse é o nosso programa, onde fazemos análise técnica de ações em busca de oportunidades de swing trade. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Fila e eu vou estar com vocês aqui pela próxima uma hora, trazendo maior quantidade de gráficos de ações e trazendo também a minha interpretação, a minha visão sobre esses gráficos, né, de vasta experiência que eu já tenho aqui de mercado financeiro, já opero há bastante tempo. E também sou CNPIP, então eu tenho qualificações para isso, estudei muito e tirei várias certificações, certo? É, vou olhar, vou tentar trazer minha análise, tentando identificar justamente se essas ações estão em algum momento importante, se a ação vai subir, pode cair, o que, que pode acontecer com ela, né? E também se a gente vai ter uma oportunidade iminente ali de compra ou de venda ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Para fazer operações justamente o quê? Justamente de swing trade. O que quer dizer com isso? Operações aí de médio prazo, que pode durar alguns dias até alguns meses, certo, pessoal? Eu sempre tento buscar operações que duram menos tempo possível, certo? Para a gente ter o lucro e poder partir para outra, né? É, mas, enfim, o que eu quero dizer é que essas operações aqui não são operações de longo prazo, certo? Quando eu estiver olhando aqui para as ações, talvez você tenha uma carteira aqui de longo prazo, e eu vou estar olhando aquela ação que tu tem, vou dizer, poxa, essa aqui talvez é venda, não quer dizer que é para te sair, tá? É só, tome muito cuidado, que aqui eu estou falando para uma operação de médio prazo, para aproveitar uma oportunidade, talvez, que aquele papel possa estar dando, mas se tu tiver para longo prazo, tiver um racional para aquilo, segue com a tua ação, certo, pessoal? Bom, chega de falar, vamos passar para o dia de hoje aqui, né? Vamos trazer a tela já aqui, o gráfico Ibovespa para todo mundo ver. Como vocês bem sabem, né? Segunda-feira, hoje, dia 17 de agosto, tá? E segunda-feira eu trago índices setoriais também. Então, a gente tem uma visão um pouco mais detalhada do que está acontecendo aqui com as nossas ações, com os nossos índices, né? Para entender para que lado que está indo e o porquê que ele está indo para esse lado. Então, começando pela análise do Ibovespa, né, pessoal? A gente sabe que está bem ruim, né? Está bem ruim, a gente já tem visto aqui, quem tem acompanhado o programa aqui já está sabendo, né, que a gente não está indo muito bem. É, mas se nós for pegar aqui num prazo um pouquinho maior aqui, de novo, né, a gente veio um Ibov aqui com uma alta expressiva aqui desde outubro de 2025, onde depois de abril aqui, justamente, ele começou a perder força e aí começou a não mais fazer topos ah, ascendentes, que a gente fala, né? Ou seja, um topo acima do topo anterior e um fundo acima do fundo anterior, que isso aqui a gente caracteriza como uma tendência de alta, certo? A partir do momento que ele não consegue mais fazer topos e fundos ascendentes, ele perde essa tendência de alta, que aqui a gente consegue ver bem que tem uma linha aqui que se chama linha de tendência de alta. Ele estava acompanhando essa linha de tendência de alta quando perdeu, já não está mais numa tendência iminente aqui nessa tendência mais forte de alta, certo? O que a gente tem agora é uma tendência desse movimento anterior ainda, né? Que a gente pode ver aqui de mais longo prazo desde o início do ano, que ainda não perdemos, tá, pessoal? Mas o que está acontecendo? O papel perdeu essa tendência de alta aqui mais recente, né? Daquela alta mais impulsiva que a gente teve no final do ano, mais expressiva desde o final do ano passado, e aí achou um suporte aqui lá nos 168 mil, começou a querer trazer um movimento altista de novo, né, mas muito fraco, muito tímido, sem muita força, ou seja, não tem uma inclinação, né, a gente pode ver a inclinação, ele está subindo assim, eu gostaria que ele subisse mais inclinado, mais reto, não é o que está acontecendo, certo? Enfim, depois que começou a subir, ele não teve tanta força, né, esse movimento de alta, principalmente no final, no início desse mês aqui, a gente viu que ele não conseguiu mais vencer uma resistência aqui em 178 mil pontos, tentou por 2 dias seguidos, né, bastante força compradora aqui, não conseguiu ficar para cima, acabou perdendo, e aí veio sim o vendedor e empurrou para baixo. Não coincidentemente, né, foi o momento que a gente começou a ter bastante saída de estrangeiros da nossa bolsa, tiveram vários motivos para isso. Como vocês bem sabem, eu gosto de macroeconomia, vou tentar não trazer muito aqui análise gráfica, mas o fato é a gente está tendo saída bastante de capital estrangeiro aqui da nossa bolsa, independente dos motivos, e está tendo vamos lá, essa queda brusca aqui que a gente está vendo, tá? A partir aqui do dia 6 de agosto, a gente vê que ela começa a cair com força, né? E infelizmente sem nenhum pregão mais. Vamos ver quantos pregões aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 11 pregões seguidos fechando em queda, né? Uma tristeza, é uma tristeza. Tem que segurar, né?
O que a gente está vendo é o seguinte, né? Que ontem não, na sexta-feira a gente viu um movimento aqui mais corretivo, por mais que ele tenha vindo com força, né? A gente comentou isso aqui até sexta-feira, ele chegou a trabalhar com 1,5 de queda aqui, quase 1,30 de queda. Ele conseguiu recuperar, fechou só com só um minuto aqui, fechou só com 0,10 de queda, né? E hoje ele tentou subir de novo, mas não teve muita força e também fechou com 0,09. Também tá pouca queda, né? A gente está vendo pouca queda, apesar do movimento maior no intraday. O problema meu é que ainda a gente trabalha abaixo desse fundo anterior aqui, desse movimento de recuperação. Porque aqui a gente analisou bem o semanal, né? Eu vou trazer o semanal aqui para a gente analisar de novo, né? Porque no semanal, o que acontece? No semanal a gente vinha com esse movimento altista que a gente viu aqui, tá? Vou até destacar aqui. Aí ele fez um movimento corretivo, certo? E aqui, aí, quando começou aquele uma alta tímida, a gente pensou, poxa, quem sabe aqui ele pode tentar fazer um movimento de alta, continuar esse movimento de alta, que seria uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, faz um fundo e aí vai buscar um topo acima do topo anterior e estaria tudo certo, um movimento de alta, certo? O que a gente está vendo? A gente está vendo que não. Esse movimento de alta aqui não teve força, então ele veio do movimento de queda, o movimento de alta não teve força e agora está botando um movimento de queda que o quê? Que perdeu o fundo anterior. E aqui a gente tem agora, sim, daí querendo confirmar um pivô de baixa, ou seja, um pivô, uma alteração dessa tendência de alta está perdendo, está começando a ter uma tendência de queda quando perdeu os 168 mil ali, certo, pessoal? Então, isso aqui que a gente vem alertando, já vínhamos falando também que os outros indicadores que a gente traz aqui, volta e meia, já estavam mostrando uma certa divergência desse movimento altista, e infelizmente a gente está perdendo esse fundo aqui. Por isso que eu falei, agora o que a gente teria que segurar é justamente nessa linha de tendência de alta aqui do prazo maior, né? Vamos ver se a gente consegue segurar, certo? O que eu vejo por Ibovespa, pessoal? Olhando, vamos voltar aqui para o diário, certo? Para o gráfico diário. A gente tem que ver justamente se ele vai conseguir voltar a trabalhar acima dos 168 mil pontos aqui, tá? Se ele conseguir voltar a trabalhar acima dos 168 mil pontos, eu começo a ter um pouco mais de esperança de que pelo menos ele vai seguir no movimento mais lateral, que não é um movimento de queda, que já é melhor, né? Dos males o menor, certo? Se bem que para nós, que operamos swing trade aqui, que o intuito desse canal é operar swing trade, o importante é que ele não fique tanto de lado, né? Se ele andar para baixo, a gente consegue vender. Se ele andar para cima, a gente vai ter compras e que vai conseguir pegar, atingir o objetivo. Agora, se andar de lado, difícil atingir o objetivo, né, pessoal? Bom, sem mais muito que ver aqui no Ibovespa, vamos tentar passar para o índice de small caps, que são as ações de menor capitalização. A gente tem alertado já semana passada que todos os índices setoriais aqui, essa queda está sendo meio que é, em massa, né? Não tá escolhendo muitos setores, porque aí está todo meio que caindo junto, porque o estrangeiro está tirando dinheiro, está tirando de tudo que é lugar ao mesmo tempo, né? Até mais expressivamente de algumas ações defensivas, depois a gente vai olhar aqui o índice, por exemplo, elétricas e índice financeiro, né? Mas a gente vê que está sofrendo como um todo, e o small caps tem sofrido bastante também, tá? Se duvidar, tem sofrido mais que o índice Bovespa, né? Mesmo ele não tendo tantas blue chips, né? Mesmo não tendo blue chips, que seriam os que teriam mais peso de estrangeiros. Mas vamos lá, né? O índice de small caps a gente vê que ele vinha com um movimento mais forte desde o início de 2025 também, né? Aqui um movimento mais único, né? Uma tendência mais única, certo? Que acabou sendo perdido aqui a partir de abril, tá? Abril aqui, início de maio, ele acabou perdendo essa tendência nesse momento aqui. Deixa eu trazer mais próximo para que todo mundo consiga ver. E aí começou a ter aqui esse movimento corretivo que nem a gente viu lá no nosso índice Bovespa, certo? E aí ele veio aqui, tentou é, parar de cair, né? Achou um suporte aqui em 2100, começou a lateralizar, mas logo perdeu de novo, tá? Aqui, então, se a gente fosse olhar pelo semanal, naquele típico movimento que a gente tentou ver de pivôs, né? Pivôs de altas, pivôs de quedas, aqui a gente está vendo que, ou se isso aqui foi uma pequena alta, já foi o pivô, né? Já está um movimento de queda bem expressivo, né? Então, se vê essa queda aqui, e isso aqui tu vai considerar uma alta, então a gente já pode dizer que já faz tempo que rompeu o fundo, né? Pelo semanal não fica tão claro, por quê? Porque justamente ele tem poucas semanas aqui nesse movimento daquela tímida alta, né? O índice
Small caps não teve nem aquela tímida alta, né? Teve uma tímida lateralização aqui, né? Tendo esse movimento aqui para o lado, em vez de um pouquinho para cima, que nem a gente viu no índice Ibovespa, certo? Então, consolida aqui e acabou perdendo a consolidação, continuando o movimento de queda, certo? É, Sexta-feira ele até tentou deixar aqui como se fosse um martelo, né? Um padrão de candle que a gente chama de martelo, que seria um padrão de reversão, certo? Mas hoje ainda não ativou. O que é ativar? Seria romper a máxima, tá? Para ser um martelo, a gente precisaria ver o seguinte, tá? Precisaria ver o movimento de queda, como a gente estava vendo aqui. Aí ele faz o padrão de reversão e aí depois o rompimento da máxima aqui, aí ele entraria no movimento altista, tá? E aí, quem sabe, ver ele até voltando para a região de consolidação, aqui entre os 2,120 e 2,230 anterior. Não é isso que a gente está vendo hoje, tá? A gente está vendo vamos lá, Small Caps fechou tecnicamente no positivo, certo? Com 0,02% de alta. É, mas no 0 a 0, né, pessoal? Vamos ser bem claro aqui, não teve alta. Vai ver, pelo menos é um candle verde, né? Diferente do Ibovespa, o Small Cap pelo menos fechou com alta, mas é 0,02 de queda, né, de alta. Não é uma alta expressiva, não é nada que nos inspire confiança aqui de que talvez ele vai mudar, tá? O bom é que não está mais caindo, né? O bom é que pelo menos segurou essa queda. Vamos ver se daqui a pouquinho esse fluxo gringo já deu uma acalmada, certo, pessoal? Como eu falei de índices mais defensivos, vamos olhar para utilities, né? O utilities, né, que é o nosso índice aqui do setor de utilidades públicas, que é composto basicamente por saneamento e elétricas, né? Eles são justamente mais defensivos, porque eles são chamados, por exemplo, de bond proxies, que se parecem muito mais com um título do que com uma própria ação, né? Ele tem aquela coisa de ser lucros mais previsíveis, né? Essas coisas todas, né? Mas enfim, a gente vê que não está tão defensivo assim, né, pessoal? A gente está vendo que ele tem sofrido bastante. Utilities aqui, por exemplo, a gente vê que, trazendo aqui como análise, tem um monte de risco aqui, mas tudo bem. O que importa é que vocês consigam entender, tá? Ele vem nesse movimento de alta aqui desde de julho de 2025, né? Isso vai trazer, na verdade, ele está no movimento de alta aqui desde 2018, né? A gente vê aqui que ele sobe desde 2018, teve aqui, depois da pandemia, um movimento bem mais lateral, né? Bem mais lateral, mas nunca aqui, se tu vai trazer daqui até agora, a gente vê que ele sempre vem subindo. E a partir aqui, justamente, 2025 também tem um movimento forte de alta, que foi perder justamente agora em maio de 2026, esse movimento altista, tá? Por que a gente diz que ele é mais defensivo? A gente consegue ver justamente isso, né, pessoal? Ele não cai tanto, né? Ele segue subindo, subindo devagarinho, vai subindo de pouco em pouco, né? Muito mais previsível. Porém, agora quando ele caiu, a gente vê que ele não está tendo aquela queda que a gente viu nos outros indicadores, nos outros setores, né? Nem no Ibovespa, nem no Small Caps aqui. A gente está vendo que ele caiu, segurou e começou a fazer uma lateralização aqui. Então, não tem aquele movimento continuado. Qual foi o problema? É que agora, sim, né? Depois que ele perdeu a média móvel de 200, ele despencou aqui de uma forma é, não teve nenhum respiro, né? Não teve nenhum respiro, ou seja, não teve nenhum movimento de alta, nenhum comprador aqui querendo comprar pelo visto, tá? O pessoal se desfazendo das ações mesmo, perdeu fundos, qualquer fundo anterior aqui, e indicando sim um movimento baixista um pouco mais forte, tá? Principalmente quando perdeu aqui esse fundo anterior aqui, me preocupou dos 17.600, aqui me preocupou, certo? Já vem trabalhando abaixo da média móvel de 200. Olha o volume, como aumentou bastante o volume, né? Essa queda vem com bastante volume, então o pessoal se desfazendo mesmo de papéis das nossas empresas elétricas e de saneamento, né, pessoal? Depois, quando a gente for começar, se vocês forem olhar, por exemplo, as Sabesp, por exemplo, Axia, Sanepar, todas as ações as elétricas também como um todo estão sofrendo bastante, tá, pessoal? É meio que generalizado aí, muito talvez provavelmente por causa da saída de muita gente aqui, talvez esses estrangeiros saindo desses papéis, né? Mas enfim, o que eu vejo para utilities, pessoal, se tu for querer olhar para ontem aqui, talvez sim, ele quis, ontem não, né, de novo sexta, talvez aqui ele tenha quis colocar um fazer um candle aqui de um martelo, que seria um candle de reversão, mas tu vê que não está tendo força, né?
hoje não teve força. Claro, ele também hoje caiu 0,09, caiu muito próximo do nosso Ibovespa, mas não está tendo força para subir. Então, utilities para mim só vai mostrar força e começar a botar volume justamente acima desses, é, mostrando que esse candle de reversão realmente é um candle de reversão, certo? A gente tem que ver esse preço começar a subir, tá, pessoal? Vamos falar das elétricas, só elétricas agora, IEX, que é só as elétricas. A gente pode ver que muito parecido, né? Porque um grande componente do utilities é as elétricas, né? Também teve esse movimento de perda daquela tendência de alta forte que estava vindo, começa a segurar em regiões aqui de fundos anteriores, né? Fazendo aquela tal da consolidação, aquela lateralização, também segurando acima da média móvel de 200. Aqui, quando perdeu a média móvel de 200, eu lembro que até esse dia a gente falou que, poxa, esse dia aqui do 7, se vocês forem lá no dia 7 de agosto, falou, poxa, aqui ficou ruim, né? Aqui ficou ruim, eu não sabia que tinha ficado tão ruim, mas aqui a gente já deu para ver que tinha ficado ruim no mercado, porque ele estava perdendo média móvel de 200, perdendo aqui um patamar, aqui um suporte intermediário que nós tínhamos trabalhado, perdeu e veio perder, inclusive, fundos anteriores e não tem suporte que segure, né, pessoal? O que a gente pode ver é que aqui também tem o tal do martelo, né? A gente está vendo esse padrão de martelo em todos os nossos índices na sexta-feira, porque pelo visto foi aquele movimento de volta. Se tu for ver mais a fundo, se for olhar nos 60 minutos, a gente vai ver que esse movimento de volta de sexta-feira aqui, vou mostrar para vocês aqui onde é que é sexta-feira, tá? Esses candles aqui, é sexta-feira, tá? Então a gente pode ver que ele teve um movimento de queda forte no início, mas o retorno foi no final do pregão, tá? Então tendo aqui também volume forte talvez no próprio pregão de encerramento, alguma coisa assim. Então talvez foi esse movimento aqui mais de final de dia, ou por falta de contraparte, daí entrou algum volume comprador e não tinha muita gente, ou realmente, né, foi alguém encerrando ou fechando a semana, alguma coisa assim, tá, pessoal? Não vimos esse movimento continuado, infelizmente, no dia de hoje, né? Ele ficou bem lateral. Vamos ver se de repente amanhã volta a ter um movimento um pouco mais expressivo e se ele volta a ser para cima, tá, pessoal? Que eu quero ver? Que nem o Tillich, ele rompendo, mas aqui eu preciso que ele rompa o 118.770. Agora, se perder aqui o fundo do nosso candle de reversão, do nosso martelo aqui, aí, quem sabe, sim, ele pode vir buscar de novo, né? A mesma linha de tendência que a gente viu lá no Tillich, a gente tem uma linha de tendência aqui um pouco mais forte, de um prazo um pouquinho maior. Me perdi aqui dando zoom out, zoom in, mas aqui vai vir buscar talvez aqui regiões de topos anteriores, fundos anteriores, que vai coincidir com essa linha branca aqui, nessa linha de tendência de alta de um longo prazo, tá? Eu não vejo, eu quero acreditar, tá, pessoal? Eu quero acreditar que esse candle de reversão aqui vai trazer realmente uma força mais compradora, é, mas eu não estou tão confiante assim, porque, pessoal, olha só, vamos trazer aqui os outros indicadores que a gente volta e meia atrás. Então, todos eles. Primeiro, a gente está vendo que o volume tem aumentado, né? Então, essa queda está vindo com volume. O próprio IEX está dizendo a mesma coisa, tá? A gente está vendo ah, ainda o MACD ainda descolado da linha de sinal, então a linha laranja está bem longe da linha verde aqui no MACD, certo? A gente está vendo também o momentum aqui bem negativo também, né? E a gente está vendo o OBV também bem negativo. Não estou vendo nenhum sinal, né? Tirando, óbvio, um candle de reversão, um padrão de candle de reversão, me dizendo que possa mudar. O resto não está me dizendo nada disso, tá? Talvez se eu começar a ver aqui, por exemplo, o estocástico, querer romper, sair da região de sobrevenda, né? Ou seja, sair fora dos 20, para cima dos 20, já pode ser alguma coisa que eu vou querer ver. Oh, quem sabe, né, pessoal? Quem sabe ele está querendo mostrar. Peraí que eu estou perdido aqui. Aí, quem sabe ele está querendo realmente mostrar uma tendência, mas eu não estou acreditando nisso, certo? Por enquanto, eu não acredito em compras em nenhum desses indicadores, em nenhum desses índices que a gente está olhando até agora, tá? Vamos tentar olhar o IFNC, que é o índice dos bancos. Índice financeiro, tá, pessoal? Bancos e seguradoras, né? A própria B3 e SA3 está aqui. Hoje ficou feio de novo para bancos, né, pessoal? Diferente dos outros, hoje não segurou. Hoje o IFNC caiu 1,5%, forte, né? Uma queda bem forte. Depois tem que ver até quem é que foi que puxou tudo isso. Se foi o Banco do Brasil, Bradesco, a gente olhou, acho que foi
na quinta-feira passada, né, que eles estavam ruins, né, estavam bem ruins. Vamos ver hoje. Hoje eu acho que a gente começa a ronda pelo Bradesco. A gente terminou a ronda. Bom, eu passo de novo qualquer coisa. O que a gente está vendo é que hoje ficou bem ruim. Vamos dar uma olhada aqui. O índice financeiro vinha subindo forte desde 2025, fez um topo duplo aqui em 2026. O que é o topo duplo? É isso aqui, né? Faz um topo, fez o fundo e faz um topo na mesma região do topo anterior, é um topo duplo, tá? Principalmente com bastante espaço de tempo entre eles, aqui um mês e meio, um mês entre eles. Isso aqui caracteriza assim um topo duplo. O rompimento disso aqui caracteriza um movimento, uma reversão do movimento altista. Não estava acontecendo muito, né, pessoal? A gente viu que ele conseguiu segurar, conseguiu voltar aqui e tentar emendar uma tendência altista. A gente chegou a ficar bem positivo com isso aqui, né? A gente chegou a ficar um pouco mais otimista com o índice financeiro. A gente falou, poxa, quem sabe aqui tá ficando bom para a gente comprar. Quem sabe esse movimento de alta, até por ele ser um pouquinho mais inclinado, vai trazer de volta a testar os topos anteriores lá em 21 mil. Infelizmente, ele criou uma resistência aqui em 19.100, não conseguiu passar, lateralizou aqui no final de julho e aí veio perdendo mínimas e aí desabou, né, pessoal? Desabou, pessoal. Sexta-feira, aqui ele fez um martelo mais bonito. Por que o martelo mais bonito? Porque esse martelo é um martelo já com comprador, um martelo positivo, com fechamento acima da abertura, né? Então fica verde. Ele tá eu gosto mais de martelos assim, tá? Eu gosto de confiar mais em martelo assim, mas tu vê que o padrão de candle nem sempre é dá para se confiar muito só no padrão de candle. Olha, hoje ele já caiu de novo 1,5 e o problema é que está perdendo essa mínima aqui, pessoal. O que que essa mínima aqui me diz? O que que essa mínima aqui me diz, pessoal? Vamos trazer aqui, é, vamos ver se vocês sabem. Vamos fazer esse desenho aqui, tá? Fez o topo duplo aqui, caiu, veio, fez o fundo, certo? Fez essa mínima. Aí voltou, fez um topo abaixo do topo anterior, certo? Isso aqui, o que está me dizendo? Que ele está em tendência de baixa. O que provavelmente vai fazer? Um fundo abaixo do fundo anterior. Então, quando ele rompe esse fundo anterior aqui, ele está confirmando o tal do pivô de baixa, certo, pessoal? Que é o quê? Uma inversão de tendência de alta, está se transformando em uma tendência de baixa. Provavelmente vai fazer um fundo abaixo desse fundo anterior. E aqui, pessoal, começa a ficar é, feio essa situação, tá? Hoje, esse candle de hoje aqui também já me deixa tão desesperado para IFNC como eu tô com o Ibovespa, certo, pessoal? O Ibovespa pelo menos segurou um pouco, hoje está até pior, tá? Nosso último last resort aqui, nossa última esperança, seria em 16.630 aqui, né, pessoal? Vamos ver se segura nessa região de fundos anteriores aqui. Torcer para que segure. Se eu estou confiante nisso? Não tô, não estou, tá? Ficou feio para bancos. Depois de bancos, vamos dar uma olhada agora num pouco mais agressivo, índice de consumo. Índice de consumo tá ruim também, né? Poxa senhora. Vamos lá, né? O índice de consumo também vinha no movimento altista, também colocou aqui já mais parecido com o small caps, né? Fez um movimento de queda, depois, em vez de ter aquela nossa tímida alta que o Bovespa teve, a partir aqui de junho, ele fez um movimento lateral, né? Aqui, quem sabe, ele falou, poxa, quem sabe aqui ele vai nos dar uma alegria de movimento, porque assim, ó, o movimento, vamos lá, o mercado se movendo para três lugares, né? Baixo, uma tendência de baixa, uma tendência de alta ou uma consolidação, ou seja, uma lateralização, um movimento para o lado, né? Não tem para onde ir. Então ele estava no movimento de baixa, rompeu o movimento de baixa e começou a ir para o lado, né? Começou a ter essa lateralização. E aqui a gente viu, poxa, então quem sabe daqui ele pode romper ou para cima, né? E aí ter um movimento altista, ou para baixo. Ou não vai continuar para o lado para sempre, né, pessoal? Espero. O que ele escolheu? Ele escolheu romper para baixo e continuar o movimento de queda. E aqui não temos mais onde querer segurar, certo, pessoal? Tá ruim a situação, consumo tá feia, tá feia a vida do consumo também, tá, pessoal? A gente tá tendo um monte de notícia ruim também, né? Além da saída de capital, a gente está tendo um monte de notícia ruim. A própria Casas Bahia agora também está em recuperação judicial, então tem bastante coisa ruim acontecendo. Não, o índice está mostrando realmente que está ruim para consumo, certo?
Depois do índice de consumo, faltou falar um pouco aqui, vamos falar de materiais básicos, que esse aqui era o que a gente estava ainda melhor, né? Mas não tá bom também, tá, pessoal? Índice de materiais básicos, para quem não sabe, é basicamente é, commodities, né? Por exemplo, óleo e gás, empresa de petróleo, empresa de minério, empresa de celulose e também as nossas siderúrgicas, né? Também entram no índice de materiais básicos, tá? Então a gente vê aqui que veio no movimento de alta, ele estava melhor que todos os outros índices, por quê? Porque ele teve uma queda aqui rápida no início da guerra, aqui de fevereiro até março, depois começou a lateralizar numa região mais alta, né? Tu vê que os outros lateralizavam no fundo, né? Consolidavam no fundo, e ele não, ele consolidou aqui numa região um pouco mais alta do fundo, né? Longe já desse fundo. O problema foi que perdeu perdeu a região de lateralização, perdeu o fundo da lateralização, perdeu a média móvel de 200, aí sim buscou, né, o fundo é, recente aqui de março, quis perder, segurou, voltou, aí aqui a gente estava feliz com ele, né? Aqui a gente estava feliz com ele, porque ele já tinha rompido média móvel de 200, estava com médias todas apontando para cima, vindo forte, rompendo fundos anteriores, né? Chegou no topo da lateralização, que a gente falou, poxa, agora é só romper, né? Olha como é que viu um volume crescendo também, né? Aconteceu? Não, não aconteceu. Aqui já entrou um candle forte, baixista, com bastante volume, caindo 2,5% aqui dia 6 de agosto, e a partir dali não segurou na média móvel de 200, perdeu a média móvel de 200 junto com o que poderia ser talvez uma LTA desse movimentozinho aqui, né, o último suspiro do movimento de alta recente que a gente estava vendo, perdeu e agora mira de novo o fundo lá em 5.890, 5.900, que é aquele fundo mais forte aqui que a gente teve, e por último lá o 5.760. É isso que nós estamos vendo o papel o índice vai acontecer, muito provavelmente, tá? É, gostaria? Não, não gostaria. Parte boa hoje teve menos volume, né? Esse candle de hoje que teve menos volume, tá segurando um fundo aqui já do candle de 11 do 8. Quem sabe, quem sabe a gente possa ver que esta daqui, né, o 6.090, que já foi uma região aqui que segurou um pouquinho, né, uma região um pouquinho, não é tão forte, não teria por que estar segurando, não teria por que estar segurando, mas estava segurando. Quem sabe segure, quem sabe funciona como um suporte. Vamos torcer para que isso aconteça, né, pessoal? Eu sempre gosto de ver nossas ações subindo. Quem não gosta, né, pessoal? Eu tenho carteira de longo prazo também, tenho bastante dinheiro investido no Brasil, infelizmente. Então, é, bastante dinheiro para mim, né? Percentualmente, dentro do meu capital, bastante está investido no Brasil. Eu gostaria de ver o Brasil ir para cima, né? Depois vamos dar uma olhada no índice imobiliário. Também está ruim, tá, pessoal? Aqui está numa tendência de baixa. Bom, o índice imobiliário veio numa tendência forte de alta. Depois aqui do início da guerra, lá final de fevereiro, começou a cair, não fez mais topos próximos de topos anteriores. E aí, lenha, né? Só queda, a gente não vê mais como subir. E aqui está nessa tendência de queda que não. Aqui dá até para se dizer que aqui a gente tem não está muito desenhado, né? Não está muito desenhado um canal de queda, né? Mas está assim respeitando essa linha de tendência de baixa e caindo, segue fazendo fundos mais baixos que fundos anteriores, né? Sempre fazendo fundos mais baixos e topos mais baixos também. Então, imobiliário aqui tá ruim, tá? Tá ruim. Apesar de sexta-feira a gente ter visto que talvez Cury podia dar uma alta. A gente sabe que está saindo de uma temporada de resultados trimestrais aqui, né? Acho que está acabando a nossa, isso já não acabou. Mas o grosso, assim, a maior quantidade de ações já reportaram, e eu sei que índice imobiliário teve bastante divergência, né? Teve umas empresas que reportaram bons resultados e outras ruins. Então, dentro do imóvel, a gente pode achar algumas ações que vão estar desempenhando bem e outras não tão bem. Então, pode ser que a gente tenha compra, mesmo com o índice apontando para baixo, a gente pode ser que a gente tenha compras também, tá? Por fim, depois de MOB, vamos dar uma olhada nas indústrias, que foi o que estava melhor. O que está melhor, né, pessoal? Indústrias aqui é o que está melhor. A gente vê que ele veio numa forte movimento de alta, caiu, aí começou, fez um fundo aqui, né? E aqui começou a ter um movimento de queda. Aqui quando, Jorge? Vamos desenhar aqui, né? Então fez aqui lá em fevereiro aqui o alta da guerra e fez um fundo, aí fez esse topo menor e a partir daqui ele começou a fazer fundinhos menores, né?
numa tendência secundária aqui de queda, tá? Que aí ele começou a achar um fundo, começou a lateralizar e principalmente começou a achar esse fundo aqui mais intermediário nos 28 mil, lateralizando, né, consolidando e aí perdendo essa tendência de queda secundária, certo? E começou a ter o quê? Um movimento altista secundário, tá? Movimento altista, por quê? Porque ele começou aqui, a partir de meados de agosto, começou a subir, né? A gente vê que começou a subir, conseguiu romper esses topos aqui que não rompia há vários meses, né? Há uns 3 meses aqui, trabalhar acima da média móvel de 200, também que é muito importante. Infelizmente, aqui início do mês, ele voltou, começou a perder. Aqui a gente ficou bem pessimista também, aqui ficou... Pessimista não, né? Mas, poxa, triste, né, pessoal? Aqui a gente ficou triste. Olha, o que aconteceu aqui, essa queda aqui não foi boa, né? Mas recuperou, voltou, está trabalhando acima aqui dessa região de topos anteriores, então está funcionando como um suporte. Agora eu gostaria de ver trabalhar acima da média móvel de 200, tá, pessoal? Trabalhando acima da média móvel de 200, eu fico ainda mais otimista com o NDX. Eu acho que é o único índice que a gente pode dizer que a gente pode procurar ativamente por compras, tá, pessoal? Claro, tomando muito cuidado. Como eu falei, né, tiveram algumas empresas aí que reportaram alguns balanços não tão bons. Tá? Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês aqui de índices setoriais. Para resumir, né, pessoal, a gente está vendo que tá uma queda generalizada, todos os nossos índices não estão andando muito bem. Está querendo parar de cair um pouco, né, tirando o índice financeiro continua desabando. É, mas o que eu vejo aqui só um pouco mais, olhar um pouco mais otimista, talvez eu olharia para as indústrias. Tá? As indústrias como um todo não estão tão ruins. É, vamos ver como é que vão se comportar as ações. Dito isso, podemos passar para olhar as ações, né, pessoal? Já que estamos olhando a indústria, vamos olhar uma ação, vamos ver aqui como é que está, antes de mais nada, a Home, que é uma ação que a gente tem vendas, né, pessoal? E hoje estava andando bem para queda e voltou tudo, né, cara? Poxa, olha só, é, inverteu todo no movimento que ela estava vindo, mas ela está quase atingindo aqui uma região aqui. Se alguém vendeu, que já dava para ter feito talvez uma parcial, tá? Uma venda parcial, bateu ali, exatamente ali, né, pessoal? Olha só. Então, se tu vendeu aqui, já daria para ter feito uma parcial, né? Hoje teve um movimento que ela começou. Vamos ver até no intraday o que aconteceu com o Home. É, pô, depois aqui das 2 horas, ela entrou bastante compra, tá? Com bastante volume mesmo. Aqui é um gráfico de 60 minutos, então a gente vê que a partir das 2 da tarde entrou bastante compra. Vamos ver até o que aconteceu, tá, pessoal? Talvez tenha alguma notícia para acontecer esse tipo de coisa. Se for notícia, talvez a gente vai ter que trabalhar melhor aqui. Se tu não soltou aqui, talvez soltar essa parcial em algum lugar, tá? Mas enfim, a gente tinha uma venda nela, porque ela estava nesse canal de baixa, depois desse leve a correção de alta aqui, ela entrou num canal forte de queda, né? A gente vê que é bem inclinado, né? Então, você vai comparar a inclinação de alta aqui, né? Ou sei lá, eu não é tanto alta, né? Porque na verdade fez um triângulo aqui, mas olha como ele cai muito mais, essa queda é muito mais íngreme, vamos colocar assim, tá? Usando termos para que a gente entenda, certo? Tentou lateralizar aqui, né? Para tentar justamente sair dessa tendência de queda, mas não conseguiu, não teve forças, aí acabou perdendo o fundo e aqui foi quando a gente vendeu para ver se justamente ela entrava dentro de novo desse canal de queda aqui, não entrou, mas segue caindo. Então, segue em queda, tudo muito bem, vamos ver. O problema é que hoje, sexta-feira, hoje teve, o final do dia, aliás, teve esse movimento mais forte, hoje à tarde, né? Então, vamos cuidado. Vamos cuidar. Se você está vendendo em home e não fez parcial ainda, fica de olho, porque se isso aqui foi um movimento por alguma notícia, alguma coisa, pode daqui a pouquinho começar a subir, e aí é bom até fazer uma parcial, ou encerrar a operação, alguma coisa assim, para garantir o lucro, né? Já que estamos com bastante lucro aqui por enquanto, né? Chegou a dar 8%, mais de 8% de lucro. É bom garantir, né, pessoal? Além disso, a gente tinha falado sexta-feira sobre uma possível compra em Ultrapar, né? Ultrapar, vamos trazer aqui Ultrapar. Então, para quem não lembra, a gente já tinha feito, né, uma operação em Ultrapar, já tinha dado muito bem, já deu o objetivo da gente, já tinha dado muito bem aqui, pegamos um baita no movimento, todo esse movimento de alta aqui. Mas a Ultrapar vindo no movimento de alta, fez uma correção e voltou a subir num típico movimento altista, né, pessoal? Vamos lá. Ela subiu, recuperou e voltou a subir, né? Então, tem movimento. Opa!
tem espaço para continuar subindo, tá? Se nós formos olhar aqui num semanal, inclusive, no semanal a gente até analisa. Não, e quando a gente analisou, acho que dá para olhar com mais calma, acho que sexta-feira, que foi a análise disso. Dá uma olhada lá sexta-feira, tá? Que a gente olhou bem certinho tudo isso aqui. Não vamos gastar muito tempo aqui, porque justamente ele começou depois essa pernada ali primeira, né? A tendência primária de alta. Opa, tendência primária de alta, fez aqui, fez a correçãozinha, segurou na média móvel de 200 e aí voltou a subir, superando topos anteriores. E aqui, na pernada de alta, ela também está fazendo um zigue-zague, né? Poderia ser um zigue-zague, segurando na região de topos anteriores, que foi isso aqui, né? E aí a gente falou, poxa, se ganhar as máximas históricas, pode ser uma compra, né? E hoje eu gostei, porque ela rompeu e rompeu com bastante volume, né, pessoal? Vocês sabem que eu gosto de olhar volume, vocês sabem que é interessante, então eu acho que pode ser um movimento, sim, continuado de alta do papel. E aí, se ele for buscar lá os 41,97, que está dentro desse movimento maior aqui de alta, seria o objetivo 23% de alta. É ousado, mas pode ser que dê, tá, pessoal? Se vocês fizeram a sua compra hoje, eu acho que está tudo tranquilo, tá? Acho que está bem encaminhado. A gente falou de Curi também, que a gente tinha falado de uma possível compra, e ela também teria dado a compra, tá, pessoal? Qual que seria a ideia aqui de Curi? Curi já é uma ideia diferente. A Curi é uma ideia de pegar um movimento dentro do movimento primário de lateralização, né? Pegar um movimento da perna secundária altista para nos levar até um alvo aqui mais próximo. Quando eu falei que poderíamos comprar, o problema é sempre como é que vai ser com relação à média móvel de 200 e a estopinha anterior, tá? Cuidem isso, se vocês entraram, cuidem se vai começar a segurar aqui. O volume não, eu queria que tivesse sido maior que o volume de sexta-feira, tá? O volume não foi maior, mas ainda se tu fez essa compra, ainda acho que pode ser uma boa compra. Só tome cuidado, se começar a segurar muito aqui, não insista, tá? Ou se começar a perder, querer perder aqui a linha de tendência de alta que a gente tem aqui, também não insiste muito, tá? Mas tá indo bem, acho que hoje foi bom, tá? E a que eu mais estou confiante, que era a TGMA3, que a gente falou sexta-feira, ainda não deu a compra, tá? Que aqui a gente viu uma bandeira, tá? Então, voltem lá sexta-feira, essa aqui eu acho que eu estou mais confiante, justamente se romper aqui os 13,96, pode ter desencadear um movimento altista aqui, que vai nos dar um bom alvo com pouca exposição de risco aqui, tá, pessoal? Enfim, é, além disso, eu quero trazer aqui para vocês, antes de mais nada, Copel CPLE3, tá? Que apesar do índice de elétricas não estar tão bom, né? A Copel fez um movimento um pouquinho melhor, né? Eu não que eu vá, já vou dizer para vocês, tá? Não que eu vá comprar, não que eu vá indicar compras, mas é só para a gente falar, como a gente falou muito dos índices setor, meu Deus, índices, índices setoriais, que a gente veio falando aqui dos martelos que apareceram, aquele indicador de reversão de movimento, né? De reversão de tendência, aqui ele deu quase que um martelo, mas tem aqui uma esperança aqui de reversão e hoje também subiu. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Copel vem no movimento forte de alta, certo? Forte de alta, perdeu essa alta numa lateralização, o que mostra um papel mais forte, né? Então, apesar da elétrica não estar tão bom, existem papéis dentro do setor que podem estar bons sim, né? Só que o que aconteceu? Recentemente ele andou perdendo a média móvel de 200 e perdendo fundos aqui que ele estava segurando dentro desse movimento que a gente vinha falando aqui, né, de consolidação, tá? Então ele consolidou, saindo da tendência de alta do papel, e aí começou a perdeu a média móvel de 200, perdeu um outro fundo aqui que era mais importante também, que deveria segurar, aqui nos 13.080, não segurou, mas felizmente aqui fez um movimento que talvez esse candle pode ser um candle de reversão, realmente hoje está entrando mais volume, então quem sabe, pessoal, aqui pode ser também, se você quer comprar algum papel aí e gosta de Copel, pode ser que ele esteja dando esse movimento. Eu vou comprar? Eu não vou comprar, tá? Vocês sabem que eu não gosto muito de operar candle, padrões de candle assim, tá? Ainda mais desse jeito. Mas a gente está vendo que, por exemplo, se a gente vê o estocástico aqui, eu estou trazendo os outros indicadores, né? Cruzar acima dos 20 já pode ser mais um sinal de que ele porque ele está virando comprador, né? Mas o momento ainda não está bom, né? A gente vê que o OBV também ainda é em tendência de queda, né? Apesar de que ele está apontando para cima.
vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho. Se você quiser tentar, gosta de Copel, não sabe o que fazer, não quer comprar algum papel, quem sabe Copel pode ser uma boa compra, tá? Eu não vou fazer, eu não opero esse tipo de coisa assim tão fácil, ainda mais no movimento que está tudo indo para baixo, tá? Aqui eu teria que ter, para eu pegar esse tipo de operação, eu tenho que ter muito mais confirmadores do que está tendo aqui, tá? Eu tenho poucos confirmadores aqui. Mas tá bonito, certo? Por isso que eu queria trazer para vocês, justamente para mostrar o que, que seria um candle de reversão e aqui rompendo a máxima do dia anterior, com volume fechando na máxima. Fechou bonito, eu acho que é uma boa, pode ser que tenha essa reversão sim, tá? Bom, chega de falar, já falei demais aqui dos outros papéis, vamos trazer o que a gente deveria estar trazendo, né? Que é, bom, nós tínhamos parado no BBDC, Banco Bradesco, aqui, o Banco Bradesco sofreu hoje, tá? Lembra que a gente estava falando é, no índice financeiro, que caiu mais do que os outros índices? Então, o Banco Bradesco está dentro do índice financeiro, a gente viu que caiu 1,9%, vamos ver o Banco do Brasil também, o Banco do Brasil caiu 2,34%, então, provavelmente isso aqui ajudou a puxar, vamos ver BTG só para ver aqui rapidinho, o 2%, não, todo o nosso índice financeiro deve ter tido algum motivo, aí, bom, tem vários motivos, pode ser até a Magnitsky, alguma coisa assim, não vou trazer aqui, que não vê o caso, não é essa discussão que eu quero. Vamos, depois de Bradesco, opa, ué, BBDC 4, vamos seguir aqui, Banco do Brasil Seguridades, né, a parte de seguros do Banco do Brasil, a gente vê que veio também de um movimento altista, forte altista, principalmente aqui depois de maio de 2026, ele voltou a ter um movimento forte altista, né? Esse aqui foi um papel que não sentiu muito a guerra, né? Se a gente for ver aqui, Banco do Brasil Seguridade, e também não está sentindo muito El Ninho, não está sentindo muitos problemas do agro, apesar de ser um grande segurador, né, do Banco do Brasil, da parte do agro, ele também tem bastante seguro para a linha do agro, tá, pessoal? A gente vê aqui que, a partir de outubro de 2025, ela veio na alta, chegou aqui em fevereiro, teve a guerra, ele caiu pouco e começou a lateralizar aqui, né? Foi um papel que teve bastante força, né? Tu vê que ele em nenhum momento perdeu esse fundo anterior aqui, né? Tu vê que ele não chegou a perder aqui o fundo em 30 e 32, né? Não perdeu, né? Então, isso aqui mostra bastante força. E aí, o que aconteceu? É, depois de que começou a ter o Memorandum of Understanding lá, né, o acordo para não ter mais tanto ataque lá em Irã e Estados Unidos, ele voltou a subir, né? Não sei se foi só por isso, né? Mas enfim, coincidiu aqui, né? Coincidiu, talvez seja. Enfim, não vamos falar de não vamos falar de macro aqui, nem de geopolítica. Voltou a subir, certo? Rompeu topos anteriores, subiu forte. Aqui eu acho que eu cheguei a fazer até uma compra, só que foi antes de começar o programa, né? Então eu não citei ali, né? Mas nós tínhamos feito uma compra aqui, o movimento teria dado certo, voltou, fez topo histórico de novo, lateralizou aqui a partir de junho de 2026, teve uma consolidação, só para romper de novo o topo, voltou a achar um novo topo histórico aqui, mas topo histórico atrás de topo histórico é uma boa ação, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui só para a gente ter o topo lá em 40,85, 40,70. Enfim. Porém, agora ele fez aqui, é, não conseguiu mais botar topos ascendentes, né? Então a gente pode ver que este topo aqui está abaixo desse topo aqui, certo? E aí já começou a fazer esse fundo abaixo desse fundo aqui e nem sei se afunda ainda, tá? Então ele perdeu essa região de topos anteriores aqui, que era para ser um suporte, não é mais suporte. Tá em queda, certo, pessoal? Outra coisa que eu não gosto, tá? Só para que vocês vejam aqui também, olham vários candles de venda, certo? Vários candles de queda, candles vermelhos. Olha os candles verdes, olha o volume, né? Volume muito menor. Quando tem um dia que é positivo para ação, o volume é pequeno. Isso não é legal, tá? Isso não me agrada. Isso não me mostra que o papel está forte, pelo contrário, me mostra que o papel tem fraqueza. Tá? Porém, o que eu quero ver aqui? Eu quero ver se ele segurar, não perder os 36 e 37, eu vou começar a ficar mais confiante na compra do papel, porque, poxa, ele tem mostrado resiliência, né?
ele tem mostrado bastante resiliência. Então, se eu lhe comprar aqui se ele romper os 37,66, quem sabe dá para se pensar numa compra, né, pessoal? Dá para se pensar numa compra, por quê? Porque ele ainda vai estar no movimento de alta, porque nesse movimento mais amplo, voltando aqui lá de maio, ó, ele subiu, estaria fazendo um fundo, e aí, poxa, pelo menos voltar a testar o topo anterior, ele teria que testar, né, pessoal? Né? Pelo menos isso. Mas temos que deixar correr e ver o que acontece. BBSE 3 no momento eu não vejo nada a se fazer, tá? Se tu tá comprado, segue comprado, né? Pô, o movimento ainda é de alta, o papel ainda está em alta, certo? Ainda está, não deixou de perder mínimas anteriores aqui num prazo maior, né? Tirando, claro, essas perdas em prazos pequenos aqui, que eu não considero tanto como um problema, né? Claro, só se ele começar a perder e perdendo fundos mais importantes, tipo, por exemplo, os 36 e 37, aí sim ele começa a ter uma correção mais forte, tá? Por isso que eu não quero ver perder essa região. Depois temos Banco Mercantil, pessoal. Banco Mercantil, BMEB 4. BMEB 4, ele também estava muito forte, né? A gente vê que ele subiu forte, começou a segurar aqui e fazer uma consolidação em regiões de topo. Vou trazer aqui essa consolidação. Aqui a gente vê que ele ficou consolidando dentro desse retângulo que eu estou desenhando para vocês aqui, certo? Claro, aqui tem até uma região aqui que ele tentou segurar aqui. Então, estava vindo muito forte. É um papel que estava trabalhando em cima da média móvel de 200, mas quando veio perder a média móvel de 200, perdeu também a região de, é, do fundo da lateralização, aqui o 63 e 61. Então, não teve força para romper, para continuar subindo, né? Então, veio lateralização, se não vai para cima, não vai para o lado, vai para baixo. Caiu, começou a cair, agora segurando na região aqui desse fundo maior, tá? Pessoal, eu acho que esse aqui é o último fundo que ele tem, que ele não pode perder, tá? Se ele vier perder os 53 aqui, aí fica ruim, tá? Aí fica feio pro papel, porque daí num prazo maior, a gente tá vendo que realmente, ó, ele subiu, lateralizou aqui em cima, e aí vai vir cair. Fica ruim. Aí eu não quero. Não quero estar comprado, né? Quem sabe eu vou procurar venda e aí vou procurar com vontade, porque daí tem espaço para cair, tá? Enquanto isso, a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma falta de interesse aqui pelo papel, né? A gente está vendo menos volume, né? Então a gente está vendo aqui que, poxa, como é que ele veio do topo até esse fundo aqui? Veio um movimento de queda, tá? Movimento de queda aqui com volume. Olha o volume desse. Olha o movimento aqui quando veio subindo, chegar ao topo, volume crescente, né? O volume forte. E olha quando cai, caiu sem muita força, que parece em tese ser bom, né? Parece em tese ser bom. O que que eu preciso? Eu preciso ver o volume começar a entrar, né? O volume começar a aumentar, digamos, né? E esse volume aumentando justamente no movimento que comece a apontar para cima, né? Pelo menos aqui, né? É o que a gente está vendo, pelo menos ele está apontando, ele está crescendo o volume, né? A gente vê aqui o volume desse mês bem maior que do final do mês passado, num movimento ainda lateral, está tentando segurar, não está perdendo resistências, isso é bom, tá? Qual o problema? Por exemplo, aqui, poxa, o que, que eu teria que fazer aqui? Vou querer comprar daqui a pouquinho, né? Vou querer comprar. Se ele está querendo segurar aqui, eu vou querer comprar. Vou ter que comprar onde? Cara, o melhor lugar que eu tenho para comprar é vencendo aqui a máxima dessa. Vou pegar aqui de novo, né? Vou desenhar aqui um. Se tu for ver, ele está dentro desse retângulo aqui que eu estou desenhando para vocês, tá? Mais recentemente dentro desse retângulo. Tem esse outro topo aqui que está dentro desse retângulo também, tá, pessoal? Mas, mais precisamente, esse retângulo aqui, então, vencendo 60 com 12, quem sabe ele pode começar a subir. Vou querer comprar? Poxa, é difícil, né, pessoal? Difícil. Por quê? Porque ele tem esse outro topo aqui que a gente estava falando, 62 com 15, 62 com 40 aqui. Tem esse topo aqui e tem essa região de fundos anteriores que também pode virar uma resistência e segurar. Se não segurar, vai querer segurar aqui na média móvel de 200. Se não segurar na média móvel de 200, tem esse outro aqui. Cara, tem muito ruído, tem muita coisa pela frente aqui que eu vai segurar algum, não sei. Pode ser que passe reto por todos, mas pode ser que segure em todos. E aí tu vai ficar comprando um papel, é, toda hora ele chegou, andou 15 centavos, pô, chegou numa outra resistência. Andou mais 15, rompeu, pô, chegou numa outra resistência. Pô, isso aqui tudo é uma resistência só, cara. Isso aqui vai ser complicado, né?
E aí esse que é o meu problema, eu vou ter que comprar ela vencendo aqui, colocando um stop muito, muito abaixo, né? E aí eu vou ter que ter um alvo acima de todas essas resistências que a gente vai ter para o preço subir, certo? Então fica difícil, pessoal, tá? Fica difícil, eu não sei se eu gostaria de fazer isso, tá? Sinceramente. Mas tá aí, fiquem de olho porque ele pode tanto subir quanto pode cair, né, pessoal? A gente pode ver que se cair é uma boa venda, se subir eu não gostaria tanto de comprar, tá? Mas o que o papel está mais querendo me indicar é justamente o que ele está resistindo essa queda, né? Porque a queda veio com menos volume, está aumentando o volume, ele parou de cair. São sinais, pessoal, são sinais. Formas de interpretação, a gente tem que saber ler o que o mercado, o que o gráfico está nos dizendo. A gente tem um monte de informação aqui, tá? Isso aí são sinais de que talvez justamente esse papel comece a andar mais de lado, certo? É, bom, depois de Banco Mercantil, a gente tem BTG Pactual, que hoje também cai, né? Cai bastante. Aqui a gente pode ver que. Deixa eu só trazer minha luz aqui, que está ficando meio escuro já aqui. A gente vê que Banco Mercantil, BTG Pactual, caiu hoje também 1,96%, tá? Se nós for ver que ele vem no momento forte de alta aqui, sim, né? Forte. Vamos ver quão forte ele veio. 140% aqui em um ano. Tá bom, né? Tá bom. Quem aí tá comprado em BTG Pactual tá feliz, né? É, e aí que tá, ele está segurando numa região de topo, né? Então ele subiu e começou o quê? Você vai olhar aqui no longo prazo, vamos trazer até um semanal para que fique mais claro isso, né? O que aconteceu? Ele subiu, ignore essas linhas aqui, vamos até tirar os estudos aqui para que vocês possam ver, né? É, então, ele subiu e aí começou a lateralizar aqui nesse triângulo aqui, certo? Então a gente vai vendo que ele está meio que não está, quer dizer, tecnicamente ele não está tão lateral, né? Não está tão lateral, né? Porque vamos ver, né? Ele tá com esse topo aqui, tá com esse, fez esse fundo aqui, né? Tá topo, fundo, aí fez um topo mais alto, fez um fundo mais baixo, e aí já fez um topo mais baixo que esse aqui, e aí se perder esse fundo aqui, talvez já pode se dizer que está no movimento de queda, né? É, tecnicamente falando. Mas se nós for olhar com carinho para o papel, a gente vê que ele não está muito, né? Ele subiu, e agora começou a ter esse movimento aqui, talvez de distribuição, que se chama, né? Essa consolidação no topo, talvez se chama distribuição, tecnicamente falando, é isso. E aí agora ele vamos ver se para ele estar realmente querendo cair, ele para mim ele tem que perder esse fundo aqui dos 47,80, tá? 47,80 eu acho que é um ponto bom para se olhar. Olhando para o gráfico diário, né? A gente pode ver que realmente ele parou aqui de subir e ele começou a botar um fundo mais baixo, perdeu o média móvel de 200 aqui a partir de maio de 2026 e aí começou, felizmente segurou, né? Felizmente segurou aquela mínima lá que a gente está falando para perder é justamente essa mínima aqui, tá? Esse fundo aqui, 48,13. Deixa eu ver isso aqui, botar aqui. Mas aqui a gente vê que também está um pouco sujo, né? Tem esse fundo anterior aqui, tem esse fundo aqui, tem esse fundo aqui desse movimento aqui anterior, então tem bastante ruído aqui na região. O que a gente sabe é que o papel veio caindo desde maio, abril aqui, né? Veio caindo, aí conseguiu romper essa linha de tendência de queda secundária com movimento altista, querendo chegar a topos anteriores, não chegou a topos anteriores, apesar de estar vencendo o média móvel de 200, aquela coisa toda, né? Aí começou a trabalhar, perdeu o média móvel de 200 forte esse mês aqui, tá? Provavelmente por causa dos resultados, né? A gente teve muitos resultados, para os bancos não está muito bom, inadimplência muito alta, aquela coisa toda, endividamento das famílias, pá, pá, pá. E aí, é, caiu forte, caindo, perdendo esse primeiro fundo anterior aqui, né, essa primeira região de suporte que a gente teria aqui no 51,50, 51,30 aqui, tá? Segurando nesse segundo suporte, que é dessa região de fundos aqui anteriores, que é uma das regiões sujas, e é, brigando entre essas regiões, tá? Tá brigando nessa zona aqui, tá? Nessa área entre 51,18 e R$ 50, tá? O que eu digo é ele não pode perder os 48,13. Se ele não perder os 48,13, ele ainda está no movimento mais lateral para mim do que em queda, tá?
O problema é que a gente está vendo um volume maior aqui, tá? Esse volume aumentou aqui, então está vindo com uma força um pouco mais alta, talvez para cair, tá? Se eu for olhar aqui os outros indicadores, né, que você sabe que eu gosto de olhar também, e acho que é interessante a gente sempre trazer eles aqui, volta e meia, a gente vê que aqui em cima já teve o cruzamento do MACD com a linha de sinal, né, quando o preço estava antes de romper, antes de cruzar a média móvel de 200, ele já deu o sinal aqui antecipado. Na verdade, quando rompeu aqui, ele já deu esse sinal antecipado de venda, né, pessoal? Então já está indicando venda, já está em venda. A gente tem um momentum também acompanhando esse movimento de queda, o BV acompanhando também, está em queda, tá, pessoal? Está em queda, não tem o que se fazer aqui no momento. Opa, no momento não tem muito para onde correr, tá? BTG Pactual aqui. Claro, o que, que eu gostaria de ver aqui para cima? Ele romper, conseguir romper, trabalhar acima dos 51,18 aqui, volume comprador, né? Aquela coisa toda. E aí, talvez lá nos outros indicadores que eu trouxe aqui para vocês, colocar ali um estocástico, começar a trabalhar acima do sobrevenda seria muito interessante. Até lá, pessoal, eu não quero comprar aqui, ainda mais com esse financeiro desabando, com todas as ações que a gente viu de bancos não estando boas, tá, pessoal? Eu prefiro não comprar aqui, tá? Não tenho nenhum momento aqui me dizendo que é bom comprar o BTG Pactual. Tem que ser sinais muito claros, muito claros. Se é para longo prazo, Fila, mas eu tenho aqui para longo prazo. Compra então, longo prazo eu não acho ruim. Tá? A longo prazo é um baita de um banco, pô, pelo amor de Deus, tem um ROI gigantesco, né? Só que, claro, ele tá fazendo provisões um pouco mais pesadas aí para tentar passar pela turbulência que talvez a gente tenha aí pela frente por causa da inadimplência, tá? Né? Faz parte do sistema do banco fazer isso. E aí vai ser penalizado num prazo menor. O que que eu quero aqui para swing trade, quando eu estou falando swing trade, é esse prazo menor. Então não vou comprar. Não vou comprar, não. Não estou vendo compra aqui, tá? Se me der um sinal, show, entramos. Se não, não. Se perder os 48,13, quem sabe a gente possa começar a olhar para vendas, mas aí tem que ser com muito cuidado também, tá, pessoal? Muito cuidado com qualquer coisa que venha querer fazer. Agora, mais uma ação, a gente tem BRAC 4. Bom, BRAC 4 é Bradespar, né? Quem não sabe, bastante parecido com Vale, né? Por quê? Porque tem bastante Vale. Tem bastante Vale dentro da Bradespar. Mas, enfim, vamos lá, né? A Bradespar a gente vê que subiu forte, né? Desde agosto de 2025. Começou a lateralizar aqui nessa região de topo, consolidar na região de topo, muito parecido com a Vale. Tem aqui achou uma resistência intermediária que a partir de maio não conseguiu mais é, vencer ela, né? Não conseguiu mais romper, não conseguiu trabalhar acima, e o preço começou a trabalhar justamente entre o fundo dessa lateralização maior e essa resistência intermediária, até que veio aqui uma primeira ameaçada de perder, começou a fazer topos menores, né? A gente vê candles aqui, pode ver esses padrões de candles aqui assim, candles é, com mais pavio do que corpo, né? Então, sem muito volume, já mostrando que não está muito legal, fazendo topos menores, até que depois tentou romper uma primeira vez, rompeu de vez, testou média móvel de 200, começou a segurar, a média móvel de 200 segurou como um bom suporte, né? Veio trazendo o papel, até que aqui começou, a gente viu, começou a comprimir, 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 aí soltou, né? Soltou a mola aqui, começou, aí perdeu a média móvel de 200, voltou para essa tendência de baixa aqui de curto prazo e cai, segue caindo o papel, tá? É, ontem e hoje a gente tem leves fechamentos acima da abertura, mas ainda abaixo do dia do fechamento anterior. Então ainda está com queda hoje, uma queda de 0,35. Está numa tendência de queda, tá, pessoal? Está numa tendência de queda. Eu não vejo o que fazer, por quê? Porque no momento também, se a gente for ver, é quase um canal, tá? Se é um canal, deixa eu só tentar trazer uma outra linha aqui. Não se assustem, pessoal, com essa quantidade de linha aqui, mas é só para eu testar uma coisa aqui. Aqui fica um canalzinho mais bem desenhado, né? Então vamos desenhar esse outro canal aqui, porque agora eu estou englobando até esse outro pico aqui. Então ele está nessa tendência de queda, que a gente pode ver muito bem, chegando no fundo do canal, tá, pessoal? O que vai fazer aqui? Provavelmente pode ser que tenha uma reversão. Chegar no fundo do canal, pode ser que tenha uma reversão. É um movimento altista forte? Não, vai ser o que. Lembra, né? Se vocês não sabem isso ainda, se vocês me assistem e não sabem isso ainda,
cara, tira aí uns tempinhos, vai olhar os vídeos por trás para aprender. Mas aqui a gente tem movimento de queda, que vai ter um movimento secundário de queda, um movimento secundário de alta, secundário de queda. Então, o que que a gente pode ter aqui? Uma pequena perninha de alta para chegar a testar a média móvel, a média móvel não, né? A linha de tendência de queda para voltar a cair. É isso que a gente pode ter aqui, tá? Tem alguma coisa me dizendo que isso vai acontecer? Não, não tem nada me dizendo que isso vai acontecer. Tem nada me dizendo que isso vai acontecer. Por isso que eu não compraria isso aqui de forma alguma. De forma alguma eu compraria esse papel aqui. Tá? Também não venderia por quê? Porque está no fundo do canal. No fundo do canal eu não vou vender, né? Porque ele vai ter que romper o canal, entrar aqui numa tendência mais inclinada, eu vou ter que ter uma alteração de tendência. E eu não opero assim, pessoal, tá? Não gosto de procurar coisas que não tem, tá? Mas o Bradespar aqui, no momento, também não vejo nada a se fazer, tá? Se eu fosse dizer para vocês alguma coisa, ela vai ter uma pequena movimento altista aqui para tentar buscar a linha de tendência de baixo. Nada claro, tá? Nada claro, pelo contrário, né? É, deixa eu ver só se eu tenho. Pessoal, eu acho que eu vou ficar por aqui, tá, pessoal? Se Brava tivesse uma coisa importante para a gente ver aqui, eu até veria com vocês, mas acho que não tem nada muito importante. O volume está pequeno nesse movimento aqui, então não vamos analisar. Estamos chegando ao fim deste programa de segunda-feira, né? A gente teve menos ações para analisar, justamente porque a gente traz com mais detalhes os índices setoriais, que a gente pode ver que tem uma queda meio que disseminada entre todos os setores, né? As nossas ações estão sofrendo meio que todas juntas, alguns setores um pouco mais que outros, né? A gente está vendo talvez setores elétricos, né? E utilities, né, que são os setores mais defensivos, sofrendo um pouco mais, porque também foram os que subiram mais no passado. Então, se tu vai comparar, eles subiram muito mais que Bovespa, e agora, talvez, como tem essa realização, eles também acabam sofrendo um pouquinho mais. O que é essa realização que a gente fala? É justamente a saída de estrangeiros da nossa bolsa, tá? O índice financeiro também sofrendo mais, talvez, por seus problemas idiosincráticos, né, que a gente está vendo inadimplência, essas coisas todas. O resultado de balanços aí assustou bastante. Então, também a gente está vendo realização, principalmente nos bancos que demonstraram piores resultados, ou aqueles que já subiram bastante, Itaú, a BTG Pactual, né? Estão sentindo um pouco mais também, tá, pessoal? Então, mas a queda é generalizada. Então, muita calma. De novo, estou falando isso aqui todo dia para vocês. Espero que vocês tenham muita calma, muita cautela. Tá difícil achar vendas, apesar do movimento de queda forte que a gente está tendo. Tá difícil achar vendas porque já teve muita queda, já caíram muitas ações. Então, ficam movimentos arriscados. Qualquer movimento de volta pode voltar a subir bastante e te estopar com stop longo, tá? Porque justamente como quando cai muito já tem um stop mais longo. Então, cautela, pessoal, tá? Tá difícil achar venda, tá difícil achar venda. Tá aparecendo algumas compras, mas tenham muita calma para escolher esses papéis que vocês vão comprar, porque justamente o movimento ainda não se. É ainda um movimento de queda, ainda um movimento de saída de estrangeiro que ainda não se mostrou ter parado, tá, pessoal? Então vamos esperar pelo menos, vamos ter paciência, como eu sempre falo, mercado financeiro tem que ter muita paciência, tá, pessoal? Emocional é tudo no mercado financeiro. Bom, agradeço por hoje, tá, pessoal? Amanhã acho que eu já estou de volta ao meu ambiente tradicional. Agradeço a todos pelo dia de hoje. Curtam, compartilhem, comentem, sugestões, o que vier. Agradeço, muito obrigado e até amanhã, pessoal.